Olá a todos, estamos mais uma vez na nossa série A Essência dos Ensinamentos do Cristo, onde hoje nós vamos falar sobre jejum e oração. Vamos falar, o que vamos falar está em Marcos 9, 29, né? De Marcos 9, 14 a 29. Uma parte onde Jesus expulsa na concepção deles, um demônio, um espírito ruim de um jovem, né? Um jovem possesso, a cura de um jovem possesso. E esse jovem, ele era possuído, né? Desde a infância, né? Tem uma parte que Jesus pergunta desde quando isso acontece, e diz a Jesus que desde a infância isso acontece, que esse jovem se jogava às vezes no fogo, às vezes na água, ou seja, uma pessoa possuída. E hoje em dia seria tratado somente como louca, né? Mas devemos entender que por trás de toda loucura, não tirando a parte médica e científica da coisa, né? Porque tudo está entrelaçado, mas também existe a parte espiritual, onde uma entidade espiritual está subjugando aquele ser, né? Isso já falamos, se voltarmos aí alguns vídeos onde falamos de obsessão, vocês vão entender mais didaticamente e mais profundamente sobre diversos tipos de obsessão. Hoje nós vamos falar sobre a oração e jejum. Por que isso? Nessa parte onde Jesus cura esse jovem possesso, os apóstolos não conseguem curar, né? Os apóstolos não conseguem curar e perguntam a Jesus por que não conseguiram curar, né? E então em Marcos 9, 28 está assim: quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-los? Quer dizer, os apóstolos, né, os discípulos que trabalhavam diretamente com o Mestre Jesus, não conseguiram curar. E Jesus respondeu: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então vamos entender a questão da oração e jejum. Fizemos um vídeo falando sobre oração. Vocês podem dar uma olhada aí na nossa série, né? Um dos primeiros vídeos foi falando sobre oração. A oração é a conexão com as forças superiores, conexão com o todo, com Deus, com a fonte, chamem como quiser. O jejum. O jejum a que Jesus se refere aqui, ele não é somente, veja bem, ele não é somente e simplesmente o jejum de parar de comer, de parar de se alimentar. Não. Vamos explicar, né? Para explicar, primeiramente devemos falar que o jejum não está somente na religião cristã. Em várias religiões existem jejum. Por exemplo, na Umbanda ou no Candomblé, existem períodos de jejum onde você não come, não pode comer. Isso, para alguns rituais existem, né? Você não pode comer isso, só pode comer aquele tipo de coisa, você só pode vestir aquele tipo de roupa, não pode ter relações, não pode comer carne, etc. No budismo também existe jejum em algumas áreas do budismo, eles evitam comer certas coisas para não poluírem o seu corpo e auxiliar no estado meditativo. Ou seja, resumindo, o jejum ele não faz parte somente
da religião cristã. O jejum é de fundamental importância para o fortalecimento do espírito, do nosso próprio espírito, né? Por isso que Jesus disse que aquele tipo de demônio só se expulsava com oração, ou seja, conexão com forças superiores, e com jejum, ou seja, uma força maior do próprio espírito. Basicamente, ele quis dizer para os apóstolos assim: vocês são fracos para fazer isso. No momento, vocês são fracos, né? Para falar a verdade, foi isso, mas ele falou de outra forma. O jejum, o que acontece? Quando você faz o jejum, não é somente o deixar de comer os alimentos, mas também o deixar, pelo menos por um período, o deixar de praticar certas coisas que reconhecemos como errôneas. Por exemplo, se eu fumo cigarro normal, não estou falando de vício. Vício pior ainda, né? Então, abre-se um leque. Se eu fumo, sou uma pessoa que fuma um cigarro normal, mas eu trabalho numa área espiritualista, seja ela de qualquer religião que for, né? Eu sei, se eu estudo, eu sei que por trás da ação de fumar, por trás do apego a fumar, estou nervoso, vou fumar, estou isso, vou fumar. Por trás desse tipo de alimentação, que não é somente química e física, mas também existe toda uma bagagem psicoemocional e espiritual. Existe psicoemocional, mental e emocional. Por quê? O que me leva a fumar é o nervosismo, muitas vezes. Muitas pessoas, quando estão muito nervosas ou ansiosas, ou com qualquer desregulagem emocional, elas correm para fumar, porque aquilo dá uma sensação de relaxamento. Então, esse mecanismo é um mecanismo auto-obsessivo e, consequentemente, obsessivo no sentido de que vai, se não já está, vai atrair espíritos que vão se aproveitar dessa fraqueza psicoemocional. Então, quando você faz o jejum, estou falando na questão do cigarro, mas se abre a um leque. Quando você faz o jejum, né, não só na questão de comer, mas também de certos comportamentos, evitar relações no período de tempo em que você está fazendo o jejum, evitar fumar, evitar comer carne. Aí existe algo ainda maior nessa questão de comer carne, né? E evitar falar palavrão, evitar ver coisas que te tragam sensações negativas, que despertem negatividades em você, evitar rebater, evitar confusão. E isso tudo, conforme você evita, na primeira vez é mais difícil, na segunda ainda é difícil, mas na terceira vez você consegue com mais facilidade. Conforme você vai treinando essas áreas, você torna o seu espírito limpo naquele momento, né? Limpo e mais forte contra essas tentações. Isso significa que você, vamos dizer assim, vamos trazer para uma linguagem mais fácil, né? Numa ação dessa, que foi uma sessão de desobsessão, né? Ou de descarrego, vamos dizer assim, sessão de exorcismo, né, que Jesus fez, em Marcos 9:29, numa questão de você lidar com um espírito ruim, trevoso,
você cria um campo de força onde você vai ter mais força para expulsar, entre aspas, para doutrinar, né, aquele espírito. Por quê? Você criou força interior em você, psicoemocional e espiritual. Eu sempre falo psicoemocional e espiritual porque o lado espiritual e o lado físico se ligam, se entrelaçam, tá? Não existe lado espiritual e a gente aqui físico, duas coisas destacadas, não. Tudo acaba se entrelaçando, entende? Então, conforme você jejua, no sentido físico, deixa de comer algumas coisas. Já é até estudado que isso fortalece o nosso sistema imunológico e tal. Por quê? Vamos pegar a parte óssea para nós entendermos. O nosso osso que está aqui por dentro, conforme mais pancada, já foi estudado isso, vocês podem buscar na internet, perguntar, né? Podem ver isso. Conforme pancada que o osso leva, né, que o corpo leva, esses lutadores geralmente fazem isso para fortalecer o corpo. Você vê, nós vemos no MMA essas pessoas às vezes levando uma pancada forte que uma pessoa normal não aguentaria. Mas por quê? Porque eles treinam bastante e o próprio osso ele tem uma camada, uma estrutura, uma função de se auto-fortalecer. Então, o osso está aqui. Conforme ele vai levando pancada, não uma pancada para quebrar, mas pequenas pancadas, ele vai naquela área, ele vai criando proteção. Uma película que vai tornando-o cada vez mais forte. Então esse osso vai ficar cada vez, essa parte do corpo, vamos dizer, se eu for treinando, batendo, né, igual esses lutadores fazem, essa parte vai ficar cada vez mais calejada, nós usamos o linguajar assim, mas cientificamente é que o próprio corpo vai se adaptando àquele tipo de pancada e vai fortalecendo aquela área. Entende? Então, quando nós fazemos o jejum, o nosso corpo ele vai se fortalecendo, não só o corpo como a mente, porque para jejuar nós precisamos da nossa mente para nos concentrar, né? Para evitar, porque o nosso desejo muitas vezes vai nos forçar a fazer certas coisas, a ir comer certas coisas e tal, nossos impulsos. Então vamos ter que lutar contra impulsos no sentido mental e emocional. Isso já é estudado, principalmente agora está sendo muito estudado e muito falado a questão do jejum físico, né? Não estou aconselhando vocês a fazerem. Se quem quiser fazer, que procure um médico para se aconselhar com o médico. Eu só estou dando uma explicação, né? Então, já é estudado que esse jejum vai fortalecendo o sistema imunológico, é bom para diabéticos, vai também mexendo no sistema hormonal da pessoa, então vai auxiliar na questão de ansiedade, etc, etc. Esse é um estudo mais físico. A questão espiritual também está entrelaçada, porque acabamos de falar que, por exemplo, a pessoa vai melhorar uma ansiedade, etc, né? Então ela vai se tornar mais forte espiritual, porque a ansiedade tem a ver com o seu lado espiritual. É tudo um conjunto. Então você vai se tornar mais forte espiritualmente. O não comer carne é porque por trás da carne existe a carne, nossa carne, ela é como se fosse uma bateria, né? Todos nós sabemos que o corpo físico contém energia elétrica.
bioeletricidade ou bioeletromagnetismo. Podem pesquisar aí sobre bioeletromagnetismo. Estou falando de uma parte mais científica, né? Isso é energia espiritual nossa. Puxando para uma parte espiritual, isso é o nosso ectoplasma, a nossa energia vital. Então, tudo isso está acumulado na nossa carne, está preso, está ali guardado como se fosse uma bateria. Os animais também. Um dos motivos de uso do sangue de animais, seja lá qual for, em certos rituais, é porque esse sangue é carregado de energia vital. Ele é muito forte em quantidade de energia vital, e isso vai servir para espíritos ruins, espíritos vampirizadores, utilizarem daquele sangue para várias questões, né? Então, o sangue é como se fosse uma bateria, a carne é uma bateria. Nós, quando comemos carne do boi, a carne do frango, ali dentro está medo do bicho, está uma ansiedade do bicho, porque já é também comprovado, podemos ver vários vídeos na internet, podemos estudar, né? É comprovado que os bichos, os animais, eles desenvolvem afeto, eles têm emoção. Então, eles guardam essa emoção ali na carne. E como eles são abatidos, né? Esse momento de dor, o medo, o envolvimento com os outros com medo, os outros animais ali tudo junto também com medo, isso tudo vai potencializar a energia do medo, da dor, da ansiedade, etc., guardada no animal. Se eu como, nesse período do jejum, né, eu como a carne do animal, eu estou, talvez, porque cada caso é um caso, tá? Eu não estou usando uma regra de bolo, uma receita de bolo, não é uma regra geral. É uma realidade, sim, que a carne é uma bateria. Mas o que eu vou falar agora pode acontecer, talvez, com algumas pessoas sim, com outras não. De repente, umas vão estar mais acostumadas, outras menos. Aí entra N coisas. Então, ao comer a carne, eu posso, talvez, potencializar um medo meu que eu já tenho. Se eu já tenho 10% de energia de medo, eu posso potencializar e aumentar para 20% só pelo fato de eu ingerir aquele tipo de alimento. O álcool, o fumo, drogas, não precisa nem falar. O sexo, ele não é uma coisa negativa. Por si só, ele não é. Mas ele desgasta a nossa energia, ao qual nós vamos precisar para um momento desse, que foi falado aqui na Bíblia, momento de onde vamos fazer uma desobsessão, né? Como o padre diz, expulsar o demônio, etc., né? Um exorcismo. Então, o sexo, a questão do sexo, do jejum sexual é, primeiro, para se equilibrar psicoemocionalmente e também para não se desgastar, né? Fisicamente e energeticamente. Então, a função maior do jejum é esse fortalecimento psicoemocional e espiritual de nós mesmos. Não tem nada a ver com outro espírito. E conforme nós purificamos nesse período o nosso campo vibratório, nosso campo áurico, mais facilidade de entrar em conexão com as forças superiores através da oração, da meditação, etc. Então, é esse o sentido da oração
e do jejum. Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos.